Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Aleluia, glória a Deus. Nosso querido pastor Naô não pôde estar conosco hoje, então foi me dada a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, amém? Eu creio que o Senhor tem algo para falar com você nessa noite, glória a Deus. Aleluia, feche seus olhos, gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento da Tua palavra. Pai, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, para que nós possamos compreender as Tuas verdades. Eu declaro e profetizo, ó Pai, que a Tua palavra vai ser viva, poderosa e eficaz, e vai produzir em nós genuína transformação. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Eu gostaria só de também reafirmar, ou convocar os irmãos, cada radical livre que está aqui nessa noite, amém? Esse é um culto mais voltado para os radicais livres, mais voltado para as redes de jovens, que nós vamos ter o nosso culto, RL, o nosso culto, Radicais Livres, que vai acontecer no dia 19, amém, irmãos? No sábado. E é importante que todos vocês estejam aqui, amém? Você que é líder de célula, de alguma das redes de jovens aqui do Bueno, eu quero convocar você para que você esteja aqui conosco, vai ser algo poderoso, com certeza o Senhor tem algo para falar conosco, amém? E já vai ser um start para a nossa conferência dos Radicais Livres em setembro, amém, irmãos? Eu quero dizer para você que essa conferência, o pastor Naô já compartilhou algo conosco ali, não vou falar, não vou dar spoiler, amém? Mas se eu fosse você, aqueci o seu coração, porque vai ser algo que nós nunca fizemos antes. E olha que nós já fizemos muita coisa. Amém, meus irmãos? Vai ser algo realmente poderoso, eu creio nisso, e eu queria convocar você para estar aqui conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de começar lendo um texto, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler, se tiver como projetar, se não, pega a sua Bíblia. João, capítulo 1, a partir do verso 1. Não quer dizer que eu vou ler só o verso 1, não. Nós vamos ler até o verso 14, amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Acompanha comigo a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio, e eu quero que você preste muita atenção no verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, presta atenção, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Presta atenção, deu-lhes o quê? O poder. Diga assim, eu tenho o poder de ser filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma verdade que você não pode esquecer. Você sabe, existem algumas verdades na palavra que elas não podem ser esquecidas. Existem algumas verdades na palavra que, acredite, elas são vitais, fundamentais para a sua vida. E eu acredito que é claro, toda a palavra de Deus ela é importante, ela é poderosa, mas existem duas verdades que eu acredito que elas são vitais, presta atenção, para a nossa vida. Pastor, quais são essas verdades?
Primeiro, a verdade que eu sou um filho de Deus, amém? Essa é uma verdade que você não pode esquecer. Essa é uma verdade que você tem que carregar com você. Essa é uma verdade que ela é fundamental e primordial na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando? E a segunda verdade é de que você é amado. Então, presta atenção, eu sou filho e eu sou o quê? Amado. Você é um filho amado de Deus. E essa é uma verdade que não pode ser esquecida jamais. Mas olha o que diz a Bíblia, voltando para o texto. Verso 12 então diz, mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Presta atenção. Para ser filho eu tenho que crer. Ser filho é uma questão de crer, ter fé. E aí ele diz o seguinte, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de... Presta atenção, você não é um filho adotado. Você é um filho legítimo. Você nasceu de Deus. Você nasceu em Deus. Sabe o que a Bíblia fala? É que nós somos filhos legítimos. Nós temos a natureza do Pai. É importante que você entenda, você tem a natureza do seu Pai, você tem a natureza de Deus. E carregar isso é poderoso, porque isso muda completamente a nossa vida, o nosso entendimento. A maneira como nós respondemos a tudo, muda quando você tem um entendimento claro de que você é um filho de Deus. E para encerrar, no verso 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você sabe, há algum tempo nós temos pregado isso. Isso aqui que eu falei para você não é uma novidade. Porque você já deve ter ouvido, nós temos falado do favor, nós temos falado da graça, e constantemente nós temos ministrado sobre isso. Mas, infelizmente, muitas vezes nós acabamos nos deparando com pessoas que por alguma razão não conseguem viver essa realidade na sua vida. Não conseguem experimentar disso, não conseguem experimentar dessa graça, não conseguem experimentar desse favor, não conseguem experimentar da verdade de ser filho e de tudo aquilo que isso produz na sua vida. E você sabe, a razão do porquê muitos não vivem, muitos não desfrutam, e muitos, infelizmente, acabam pregando algo contrário, porque existe muito isso também, de pessoas que acabam pregando algo completamente contrário a isso. E não é porque não sabem da graça, porque você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, a base, uma das bases da fé, de toda igreja genuinamente cristã, é a graça. Sabia? Por mais que se pregue lei em muitos lugares, eu quero te falar, todos de fato falam da graça. Todos de fato têm o contato com a graça, porque essa é base. A base da nossa fé é isso, é graça. Amém? Nós somos salvos por meio do quê? Da graça. Recebemos a Cristo e vivemos em Cristo por meio do quê? Da graça. E acredite, isso é base para tudo na sua vida. A graça de Deus. Agora, mesmo sabendo, muitos acabam não vivendo, não experimentando. E você sabe, a razão disso, acredite, não é necessariamente uma questão de não entender. Porque se eu falar para você aqui da graça, você entende. As pessoas que falam dela são capazes de entender. Graça é favor imerecido. É Deus dando para quem não merece. Então, há dificuldade no entendimento quanto a isso? Não há. Mas a questão é, aonde que está a dificuldade então? Por que muitos não conseguem viver e experimentar disso? Sabe por quê? A razão do porquê muitos não conseguem viver e experimentar, não é porque não entendem, é porque não aceitam. Essa é que é a verdade. E por não aceitarem, acabam rejeitando. Você sabe, é interessante, eu acabei de ler com você aqui, a Bíblia falando sobre Jesus, e Jesus foi e é de fato a maior expressão de graça que existe. Mas a Bíblia fala que ele veio com a graça, ele era a graça, mas muitos rejeitaram. Sabe, não aceitaram. E por não aceitarem, viveram outra coisa. Eu quero falar para você nessa noite. Você sabe, presta atenção no que eu vou te falar. Sabe por que muitos não desfrutam da realidade de serem filhos?
Porque rejeitam a graça. Acabam rejeitando. Acabam não aceitando. É interessante. Abre para mim, Mateus, capítulo 11, a partir do verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler até o versículo 24, olha o que diz. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Verso 21. E ele então diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres, presta atenção, que em vós se fizeram, há muito, que eles teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. Próximo. E contudo vos digo, presta atenção, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma, presta atenção, se em Sodoma, os irmãos sabem, Sodoma foi um lugar de muito pecado na Bíblia. Quando você ouve falar de Sodoma, acredita, está falando de um lugar de extremo pecado. Mas ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando Cafarnaum com Sodoma. E ele está dizendo o seguinte, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Próximo. Digo-vos, porém, presta atenção, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma, do que para contigo. Você sabe, Jesus está falando aqui de algo terrível, que aconteceu em Cafarnaum. Os irmãos sabem, Cafarnaum foi um lugar de muitos milagres. Sabe, muitos dos milagres que Jesus operou foram feitos ali. Foi de fato um lugar onde o Senhor fez muitas coisas, muitos milagres aconteceram. Foi ali que a mulher hemorrágica foi curada. Foi ali que ele curou, que ele ressuscitou a filha de Jairo. Sabe, foi ali que ele realizou muitas curas, milagres e prodígios. Mas é interessante porque ele está dizendo que neste lugar onde ele realizou muitos milagres, eles não o aceitaram. Foi este lugar que o rejeitou. Em outras palavras, presta atenção, ele está dizendo algo sério. Coisa séria é rejeitar a graça. É rejeitar a Cristo. E você sabe, pastor, por que rejeitar a graça é algo tão terrível? Porque rejeitar a graça é rejeitar a Cristo. Essa que é a verdade. Quem rejeita a mensagem da graça, rejeita Cristo. Rejeita quem Ele é. Rejeita as suas bênçãos. Rejeita tudo aquilo que Ele tem para você. Mas infelizmente muitos, como eu disse, vivem uma vida diferente. Até ouvem da graça, até pregam essa graça. Mas acredite, não vivem, não desfrutam, porque a rejeitam. E por rejeitarem, acabam não vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Você sabe, é interessante, estava meditando nisso agora à tarde. O pecado é algo terrível, amém, irmãos? Ninguém discute isso. Pecado é uma coisa terrível. E nós não discutimos isso. Mas você sabe, existem algumas coisas que para Deus são muito mais sérias, sabia? E uma das coisas que é muito mais séria que o pecado na Bíblia, eu acabei de mostrar aqui para você, porque ele está comparando Sodoma. Sodoma foi um lugar de grande pecado, sim ou não? Mas ele está dizendo que o erro de Cafarnaum foi muito pior que o de Sodoma. Que o erro de rejeitar a graça, ou de rejeitar a Cristo, foi pior do que o pecado que Sodoma cometeu. E você sabe, meditando nisso agora à tarde, é interessante. Os irmãos sabem, o povo de Deus, a história que acontece ali, lá no deserto, do povo de Deus, dos hebreus que saíram do Egito e foram rumo a Canaã. Os irmãos sabem, aquela história é a nossa história, sabia? Ali está contando a nossa história. É a história do povo de Deus, que passa pelo deserto e está indo para Canaã. E Canaã
é o que o Senhor tem para nós. Canaã significa vida abundante. Canaã é um lugar de graça e de favor, sabia? E o desejo de Deus é que todos aqueles que são seus filhos vivam Canaã. Mas o que me chama a atenção, se você olha para a história, se você já leu talvez a história, você vai perceber algo interessante. Você sabe? É interessante, mas durante todo o tempo que eles caminharam ali rumo a Canaã, da saída do Egito até Canaã, todo o tempo a Bíblia fala que eles cometeram muitos erros. Sério. Sabe, eles murmuravam, eles reclamavam, fizeram coisas terríveis, a ponto de ter momento que Deus teve que abrir o chão para engolir o povo, de tão sério que a coisa era. Mas você sabe, mesmo cometendo essa quantidade de erros, a Bíblia mostra o tempo todo Deus agindo com eles com favor e graça. O tempo todo Deus manifestava graça. Ah, eu não gosto dessa... O Senhor nos tirou da terra do Egito para nos matar de fome. Deus dá o quê? O maná. Para nos matar de sede, Deus dá água. O tempo todo eles reclamavam, murmuravam, Deus dava, Deus fazia. Você percebe bênção, você percebe graça de Deus ali no Antigo Testamento. E nada disso, presta atenção, impediu eles de entrar em Canaã. Não é verdade? Você sabe, não foi nada disso. Mas a Bíblia fala, quando eles chegaram diante de Canaã, aconteceu algo. Sabe? Números capítulo 13. Abre para mim, por favor. Números 13, verso 1. A Bíblia fala que quando eles chegaram, presta atenção, eles cometeram muitos erros. Não foram poucos os erros que eles cometeram. E aí agora que em Números capítulo 13, eles chegam diante de Canaã. Eles chegam diante do favor, eles chegam diante da promessa. Eles chegam diante daquilo que Deus tinha para eles. E olha o que diz a Bíblia, Números capítulo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada um qual príncipe entre eles. Presta atenção, a Bíblia diz o seguinte, Deus falou, vai lá em Canaã, porque eu vou dar para vocês. Sim ou não? É de vocês. É o que eu tenho, é graça, é favor, é a vida cristã abundante, é isso que Deus tem para todos nós. A Bíblia fala, presta atenção, que Moisés assim o fez. Moisés fez, vai lá para o verso 17, Números capítulo 13, verso 17, olha o que diz a Bíblia. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi ao Negué, penetrai nas montanhas. Verso 18, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte e fraco, enfim. Deus então fez o que Moisés havia falado, vai lá. Perdão, Moisés fez o que Deus havia falado, não é o contrário. Você nem, para ver se você estava acordado, você nem percebeu, né? Então presta atenção. A Bíblia então fala que ele fez exatamente isso. Mas olha o que é que acontece no verso 25. Presta atenção, vai lá para o verso 25. Ao cabo de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a ele, toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Eles foram, presta atenção, e trouxeram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste. O quê? E verdadeiramente, mana, leite e mel. Em outras palavras, é tudo que Deus tinha falado. Então, como eu disse para você, não é difícil entender a graça. Eles foram, viram e perceberam que tinha graça. Tinha favor. O que Deus havia falado para eles era o quê? Verdade. Mas por que eles não entraram? Eles pecaram o tempo todo no caminho, sim ou não? Mas nada disso impediu eles de entrar. Sabe o que impediu eles de entrar? Pasme. O fato deles terem rejeitado. O que impediu eles de receber não foi o pecado. O que impediu eles de receber não foi a murmuração. O que impediu eles de receber não foi nada do que eles fizeram no caminho. O que impediu eles de receberem foi o simples fato deles terem o quê? Rejeitado. Deixa eu falar uma coisa séria para você nessa noite. Presta atenção. O pecado é algo sério. Mas a Bíblia mostra que existem coisas que para Deus é muito mais sério. E sabe uma coisa que para Deus é muito sério? Quando você rejeita a graça.
Quando você rejeita a herança. Quando você rejeita o que Ele tem para você. Quando você rejeita o favor que Ele quer derramar sobre a sua vida. Quando rejeitamos a graça, quando rejeitamos o favor, isso é sério. A Bíblia fala que por causa desse fato, deles terem rejeitado a graça, deles terem rejeitado a bênção, eles não entraram em Canaã. Ficaram 40 anos no deserto. Sabia disso? Não é chocante? É chocante. Mas por que eu estou falando isso para você nessa noite? Para mostrar para você o quão sério é rejeitar o que Deus tem para nós. O quão sério é rejeitar a herança que Deus tem para as nossas vidas. Porque o que Deus tem para mim e para você é graça, favor, é herança. Mas infelizmente tem muitos que rejeitam, infelizmente tem muitos que não vivem. Infelizmente tem muitos que desfrutam, que vivem outra coisa, que não é a graça e o favor. Que não é o que Deus tem. Sabe, por causa disso eles não desfrutaram, por causa disso eles não entraram, por causa disso eles não receberam. Por causa disso eles perderam a bênção que Deus tinha para eles. Essa é que é a verdade. E você sabe, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes hoje vivem essa dura realidade. Ouvem da graça, né? Estão o tempo todo ouvindo, até entendem, mas não aceitam. Rejeitam. Vivem outra coisa. Mas pastor, o que leva uma pessoa a viver outra coisa? Você sabe, é interessante. Porque o que leva, muitas vezes, crentes a viverem outra coisa que não é a graça e o favor, é porque não creem. A grande questão é a fé. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, sim ou não? Mas é só pela graça? É mediante o quê? A fé. E o que é fé? Eu sei que às vezes nós temos uma ideia meia, sei lá, abstrata, né? Uma ideia estranha da fé. Que a fé é uma coisa, um negócio, mas deixa eu falar uma coisa para você, a fé é muito prática. Sabe o que é fé? Fé é levar a sério o que Deus diz. É considerar como verdade o que está escrito. Isso é fé. É você pegar o que está escrito e considerar como verdade. Pronto, não tem muito segredo na fé. Então eu tenho que pegar isso aqui que está escrito e crer. E aplicar na minha vida. E viver de acordo com aquilo que eu creio. Agora, infelizmente, tem muitos, como eu disse, que vivem uma coisa contrária, errada. Rejeita, não creem. Eles não entraram em Canaã, presta atenção, porque eles não creram. Porque eles não creram. Agora, presta atenção. Crer está muito ligado à questão da nossa mentalidade. A maneira como nós vemos. Porque o que impediu eles de receberem, acredite, não foi só o fato deles não crerem, mas foi também o fato da maneira como eles se viam. Se você continuar lendo o texto comigo, olha o que diz a Bíblia, presta atenção. Olha o que fala a palavra de Deus. Lá no verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqui você percebe que eles começaram a enxergar de outra forma. Aqui você percebe que a mentalidade deles foi errada, contrária. Se Deus diz que sim, é sim. Se Deus deu, Deus deu. Se aquilo é promessa de Deus, cabe a mim crer, é promessa de Deus. Mas você percebe que a mentalidade deles foi errada. E olha o que diz, verso 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Perceba que eles estão se vendo, se enxergando, olhando para si, sabe, de uma maneira introspectiva, o tempo todo olhando para eles. Eles esqueceram da graça, esqueceram do favor, esqueceram que não tinha nada a ver com eles, esqueceram que Deus havia dado. É promessa de Deus, é seu, vai e assume, vai e toma posse. Deus já te deu, é seu, é herança. E por que eu tenho direito? Eu tenho direito porque eu sou filho. E filho tem direito à herança. Mas sabe qual foi um dos maiores erros que eles cometeram aqui? Foi a mentalidade, eles não se viram como filhos.
Eles não se enxergaram como filhos. Mas muito pior, eles olharam para aquela terra que Deus havia dado. E olha o que diz o verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Aná, que são descendentes gigantes. E éramos aos nossos, o quê? Presta atenção, olha o que a Bíblia diz. E éramos aos nossos próprios olhos. Éramos aos olhos dos gigantes? Éramos aos olhos de Deus? Éramos como? Aos nossos próprios olhos. Presta atenção. Qual foi o erro deles aqui? Eles olharam para si mesmos. Esqueceram de olhar para a promessa. Esqueceram de olhar para o Senhor. E ao invés de se verem como filhos, começaram a se ver como outra coisa. Por que muitos não desfrutam? Por que muitos não herdam a herança? Porque são filhos, mas não se veem como filhos. Porque muitas vezes tem uma mentalidade de quê? De escravo, de servo. Já viu? Tem dois tipos de pessoas. Existe o filho e existe o escravo. Pastor, quem que é o escravo? O escravo é aquele que vive sob a lei. O escravo é aquele que vive o tempo todo debaixo da lei. O escravo é aquele que o tempo todo vive debaixo de meritocracia. Eu tenho que fazer para merecer. Sabe, eu tenho que fazer porque senão eu vou embora. Eu tenho que fazer porque senão eu sou expulso, eu sou demitido. Sabe, vão me mandar embora daqui. Mas tem muito crente que vive com essa mentalidade dentro da igreja. Na cabeça dele, eu tenho que fazer porque senão Deus me abandona. Deus vira as costas para mim, Deus não está nem aí. E isso não é a mentalidade de Deus ao nosso respeito. Porque quando Ele olha para nós, Ele nos vê como aquilo que nós somos. E nós somos o quê? Filhos. O filho não tem medo de ser mandado embora. O filho não fica o tempo todo perguntando, se perguntando sobre isso, porque ele sabe que não tem jeito de deixar de ser filho. Tem como. Não importa o que ele faça, ele pode fazer qualquer coisa. Sabe, ele pode até vir a aprontar, porque ele é novo, mas ele não deixa de ser filho. Ele permanece como filho. Ele permanece sendo filho. Está entendendo o que eu estou falando? Ele não tem essa mentalidade, ele não se vê dessa forma, ele não se enxerga desse modo. Mas é muito importante que nós, preste atenção no que eu estou te falando, tenhamos, a mentalidade correta a nosso respeito. Quero falar para você, meu irmão, acredite em mim, muitas vezes você não desfruta mais do que Deus tem para você e da herança que Deus tem para a sua vida, porque você não se vê como filho. Você se vê como escravo, com medo, o tempo todo tentando negociar com Deus, já viu? Aquela negociação, aquela coisa, aquele negócio de fazer para ser aceito. Deixa eu falar uma coisa para você, meus filhos não têm que fazer nada para eu aceitar eles, sabia? Eles são meus filhos, eles não têm que fazer nada para eu amar eles, eu amo e não tenho como deixar de amar. A mesma coisa tem a ver com você e com Deus. O que você faz para Deus te amar? Nada, porque Ele já te ama, e não tem jeito dele te amar mais do que Ele te ama hoje. O que eu faço para ser aceito? Nada, porque Ele já te aceitou. Está entendendo o que eu estou falando? Mas infelizmente eles viram de uma maneira errada, se enxergaram, olharam para si. Olharam para si mesmos, para aquilo que eles eram incapazes, para aquilo que eles não davam conta. Infelizmente muitos que caem nesse caminho da introspecção, entram pelo caminho de se ver de uma forma diferente. E eu vou te falar uma coisa. É exatamente isso que o diabo quer. Sabia? Sabe o que o diabo quer fazer comigo, com você? Ele quer atingir a nossa mentalidade quanto à nossa identidade. É isso que ele faz. Vou provar para você. Abre para mim Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Presta atenção nesse texto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Então, o tentador, aproximando, lhe disse o quê? Sim. Presta atenção. O diabo é sempre assim. O ataque do diabo é sempre, será? Será que você dá conta? Será que você consegue? Será que você é capaz?
Será que vai acontecer do jeito que Deus falou? Percebe? O diabo é o tempo todo jogando isso, será? Mas pasme, tem pregador que faz isso. Tem pregador que sobe no púlpito e começa. Será que você está pronto para fazer isso? Será que você está qualificado para tomar ceia daqui a pouco? Sério? Eu já ouvi isso. Será? Já viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe? Nós não estamos aqui para questionar nada. E principalmente questionar aquilo que Deus já disse que é. Quem sou eu para questionar o que Deus já disse que é? Quem sou eu para questionar o que Deus já provou? Quem sou eu para questionar quem Deus já recebeu? Quem Deus já aceitou? Estou aqui para questionar. Sabe quem questiona? O diabo. E o pregador que fala assim, infelizmente, está emprestando a boca para ele. Essa que é a verdade. Está entendendo o que eu estou falando? Porque não é isso que nós queremos pregar. Não é isso que nós queremos ministrar. Eu não estou aqui para questionar se você é. Muito pelo contrário, eu estou aqui para afirmar quem você é. Eu estou aqui para dizer quem você é em Cristo. Sabe o que você é? Você é filho. Não só filho, você é filho amado. É isso que nós pregamos. É isso que nós falamos. Mas aí tem alguém que vem e questiona. Mas vocês da videira mudaram muito nos últimos anos, graças a Deus. Sim, porque nós estamos crescendo. Nós estamos avançando na revelação, concorda comigo? Quem disse que nós temos que pregar a mesma coisa que pregamos há anos atrás? Sabe, se estivéssemos pregando aquilo que pregamos há anos atrás, isso é um sinal de que nada está acontecendo. Mas se estamos avançando quanto àquilo que falamos, é sinal de que Deus está abrindo os nossos olhos. E nós estamos tendo cada vez mais revelação. E nós estamos avançando e crescendo naquilo que Deus tem mostrado para nós. Essa é que é a verdade. Agora, perceba. A Bíblia fala o seguinte, aproximando diz, se és o quê? Filho. Ele sempre questiona a sua identidade. Já viu? O diabo sempre vai questionar, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Será que você é mesmo? Só que não só isso, olha o que ele fala. Manda que essas pedras transformem em... Sabe o que ele está dizendo? Presta atenção. Ele está falando o seguinte, você é filho? Então prova. Você é filho mesmo? Então prova que você é. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não tenho nada a provar. Sabe por que eu não tenho nada a provar? Porque quem tinha que provar alguma coisa já provou no meu lugar. Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, ele já provou tudo que tinha que ser provado. Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Eu não tenho que provar nada. Eu não tenho que justificar coisa alguma. Essa que é a verdade. Mas ele sempre vem questionando. Prova. Mostra que você é. Você sabe? Sabe por que o diabo fez isso? Se você voltar um pouquinho atrás... Lá no capítulo 3, Mateus capítulo 3, verso 7. Olha para mim. Não, vai um pouco para frente. Não é o 7 não. Vai. Pode ir. Pode mais. Volta. Presta atenção. Verso, é porque 17, eu errei aqui. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, amém? Os céus se abriram sobre ele. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha o que acontece. Olha a voz que vem sobre ele. E eis que uma voz do céu que diz o quê? Este é o meu filho amado. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a maior verdade que existe. Você é o filho amado. E essa voz, sabe de onde que ela veio? Do céu. Porque foi Deus que disse. Não foi o homem que disse. Não foram as pessoas que disseram. Não foram as circunstâncias. Não foi o pastor. Não sou eu que estou falando. É Deus.
Sabe por que eu não temo pregar isso que eu estou pregando para você hoje? Porque essa verdade que eu estou falando, eu não só ouço dos meus pastores constantemente, eu não só ouço do pastor Naori, do pastor Aloysio, como de muitos homens de Deus, mas digo mais, essa foi a verdade que veio do céu. Essa é a palavra que veio do céu, veio da boca de Deus. E essa é a verdade a seu respeito. Você é o filho amado, em quem Ele tem prazer. Independente do que o diabo diga, do que as circunstâncias digam, do que as situações digam, do que sei lá, você mesmo diga a seu respeito. Eu quero te falar, Ele tem prazer em você. Ele se compraz em você. Ele tem muito amor por você. E essa é uma verdade poderosa, da qual você não pode duvidar. Mas o diabo constantemente vem questionar. Você sabe por quê? Que Jesus não pôde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? É claro, Ele ressuscitou morto, multiplicou pão em peixe, sabe? Alimentou a multidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo ali para Ele era fichinha. Ele tinha poder para fazer. Mas por que Ele não fez? Sabe por quê? Porque se Ele tivesse feito, Ele estaria, em outras palavras, dizendo que a palavra de Deus não era suficiente. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus é suficiente para você. A palavra de Deus é mais do que suficiente para você. Você não precisa de provar nada. Você não precisa de fazer nada. Só precisa de uma coisa. A palavra de Deus a seu respeito. E o que a palavra diz a seu respeito é que você é filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa é que é a verdade. Mas infelizmente eles não tiveram essa mentalidade. E por causa que não tiveram essa mentalidade, não entraram em Canaã. Porque não tiveram a mentalidade de que eram filhos, tiveram a mentalidade de escravos, se viram como escravos. Sabe, filhos não deixam de ser filhos. Independente do que eles façam, eles são filhos e participantes da herança que Deus tem para eles. O servo o tempo todo está em busca de merecer, o filho não. O filho não fica em busca de merecer porque ele já sabe que é amado. Eu ouvi uma história muito comovente. Achei interessante essa história. Pastor, ele não é um pastor da videira, pastor de outro ministério. Ele conta que ele tem 3 filhos que ele adotou. Ele tem 3 filhos dele, que são legítimos, e ele tem mais 3 filhos que ele adotou. Eu sei que tem um pastor nosso que fez isso, mas não é ele, tá? É um outro. E ele adotou 3 filhos, né? Tem 6 filhos. E ele conta que a angústia do coração dele, sabe qual que é? É que, infelizmente, os filhos adotados não conseguem ter a mentalidade de filho legítimo. Então, ele fala que, por vezes, ele já ouviu eles, os 3, são irmãos, ele adotou 3 irmãos, os 3 cochicharem no quarto. Arruma o quarto, né, faz isso, cuidado com o que você vai fazer, porque senão ele vai devolver a gente. Com medo. Sabe aquele medo de ser mandado embora? Medo do que vai fazer? Aí ele conta que quando ele senta na mesa para comer, os 3 que são filhos dele não estão nem aí. Estou na mesa do pai, eu faço o que eu quiser, é aquela coisa mesmo. E vai lá e come, e é isso aí. Mas eles ficam com medo, sabe? De pegar o pedaço do frango. Espera os outros colocar, para depois colocar com medo. Ele fala que ele levou eles um dia no shopping, para comprar presente de Natal. E ele falou, vocês podem escolher, é muito próximo, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Os 3 que é dele, foi lá e pegou só brinquedo caro. Mas os outros 3 ficaram lá. Será que eu pego? Não, pai, é caro demais. Sabe, essa história é triste, mas acredite, tem muito crente que vive isso. É filho, mas não desfruta da herança. É filho, mas não se enxerga como filho. É filho, mas o tempo todo tem medo de ser mandado embora. O tempo todo fica com medo do que vão fazer, do que vai acontecer com ele. Tem medo, sabe, de pedir. Mesmo sabendo que o pai dele é dono de todo ouro e prata e pode dar para ele o que ele quiser. Mas por que não pede?
Medo. Medo de não merecer, medo de não estar qualificado, medo de não poder. Essa que é a verdade. Mas você sabe, eu quero falar para você algo essa noite. Eu sinto que Deus trouxe você aqui porque Ele quer mudar a nossa mentalidade. Sabe, Ele quer nos dar uma mentalidade diferente. Ele quer nos dar uma mentalidade de filho para que nós possamos desfrutar da herança que o Pai tem para nós. Eu quero dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Existe um tesouro que vai ser derramado sobre a sua vida. Os céus do Senhor estão abertos sobre nós. Eu creio nisso. Eu creio que há tesouros para serem derramados, há herança para ser derramada sobre a sua vida. Há muita bênção para ser derramada sobre a nossa vida, mas é importante que nós tenhamos uma mentalidade renovada. Uma mentalidade de filho. Sabe, ao tomar da ceia hoje, quero que você realmente se sinta, porque é isso que está acontecendo, você está assentado na mesa do Pai. E quando você está sentado na mesa do Pai, você pode sim ser o Mefibosete, sabia que não tem as pernas, mas Ele não vai olhar para as suas pernas, elas vão estar escondidas sobre a mesa. Ele não vai olhar para as suas incapacidades, Ele não vai olhar para a sua desqualificação, para nada disso Ele vai olhar. Ele não vê, Ele não enxerga nada disso. Por isso é importante que nós tenhamos uma mentalidade renovada nessa noite. Sabe, muitos rejeitam a graça. E eu acho que isso talvez seja a pior das atitudes que alguém pode ter. Porque muitos não só rejeitam, mas acabam estabelecendo seus próprios meios, sua própria maneira, sua própria forma, sabia? Para mim, Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, verso 10. E não ela somente, Romanos 9, 10, não, eu anotei errado, passa um pouco, por favor. Pode ir. Pode, vai até... Pode ir. Vai para o 30. Volta um pouco. Não, vai para o 30 mesmo. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la todavia, que decorrente da fé? Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Isso mesmo. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Você sabe qual que foi a pedra de tropeço? A graça. Sim. Sabe qual foi a pedra de tropeço que eles rejeitaram? Que eles tropeçaram? A graça. Agora, por que eles tropeçaram na graça? Não é porque eles não entenderam, presta atenção. É porque eles não aceitaram. Sabia? Por que eles não aceitaram? É fácil demais. Tem muita gente que não aceita porque é fácil demais. Tem muita gente que nos critica ao pregar a graça porque eles dizem que é o quê? Que é fácil demais. Vou dar um exemplo para você. Eu gosto desse exemplo. Vamos supor que aqui, aonde eu estou, é onde todos os homens estão. Amém? E aqui nós temos dois tipos de homens. Nós temos aqueles que as pernas são firmes e fortes. Sabe? São pessoas com pernas firmes e fortes. E nós temos aqueles que as pernas deles são bambas, eles não conseguem nem sequer ficarem em pé direito. Nós temos dois tipos de homens, amém? Do lado de lá, nós temos Deus. Tem dois tipos de homens lá e tem Deus de cá. E entre Deus e os homens tem um grande abismo. Difícil de ser pulado. Mas aí os homens do lado de cá, que têm as pernas firmes e fortes, começaram a tentar pular. E eles tentavam e treinavam e passaram a vida inteira treinando, sabe? Treinando maneiras de pular, salto com vara, todo tipo de pulo que você pensar, eles tentaram. Mas quanto mais eles pulavam, mais eles caíam no abismo, porque eram incapazes de chegar do outro lado.
Os homens que tinham as pernas bambas, nem tentaram. Porque eles falaram, se esse aqui que tem a perna forte, né, não está dando conta, imagina eu. Nem vou tentar. Vou ficar do lado de cá. Mas aí um dia, Deus então faz o seguinte. Ele coloca uma ponte. O nome dessa ponte é Jesus. O único caminho para chegar até Ele. Não tem outro. E Ele então fala, quem quiser vem. É simplesmente ir. Não, mas eu tenho que fazer... Não, é só ir. Aqueles que tinham as pernas bambas, nem pensaram duas vezes. Falaram, rapaz, né? Já viu aquele negócio de graça? Tem gente que é assim, né? De graça ele está aceitando qualquer coisa. Ele falou, então é só ir, então vai. E eles foram. Sabe quem são esses? Os gentios. Fomos nós fomos. Falamos, vamos, de graça eu vou. Mas aí do lado de lá, estavam outros, os das pernas firmes e fortes, que passaram a vida inteira tentando chegar do outro lado. E nunca conseguiram. Esse é o que vive na lei. É o que passou a vida inteira tentando agradar, tentando fazer, tentando chegar, não é? E não deu conta. Aí ele vira para o outro que nunca tentou, pastor Marco Aurélio, nunca tentou nada. Aí ele fala, eu me recuso a andar pela mesma ponte que isso aí. Pois é. Você pode recusar, mas você vai ficar do lado de lá. Essa é que é a verdade. Porque só tem uma, não tem outra. Só tem um meio, está entendendo o que eu estou falando? Só existe uma forma. O problema é que, infelizmente, muitos tentam estabelecer sua própria forma, sua própria maneira. Quem são esses? São os que vivem na lei. São os que estabelecem a famosa justiça própria, que nós tanto falamos aqui. Sabe o que é justiça própria? É você estabelecer o seu próprio meio de chegar lá. Mas deixa eu te falar, não tem outro. Sabia? Independente do que você pense ou não, só tem um jeito de você receber as coisas de Deus. É pela graça mediante a fé. Não existe outra forma. Deus só pode te abençoar pela graça. Não existe outro meio de Deus te abençoar. Está entendendo o que eu estou falando? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer receber bênção de Deus na sua vida? Você quer ou não quer? Não estou ouvindo você falar. Amém, eu quero. Então eu estou te dizendo que só tem um jeito. E não tem nada a ver com você. E é independente dos seus méritos, independente da sua qualificação, independente da sua capacidade. Só tem um jeito, é pela graça mediante a fé. Esse é o único meio, e não existe outro. Qualquer meio contrário a esse, eu quero te falar, Deus não pode te abençoar. Porque Ele estabeleceu que tinha que ser assim. Está entendendo o que eu estou falando? É a justiça dele. Só tem um jeito, eu tenho que aceitar a justiça que é dele. Rapaz do teclado, se puder subir. Aqui uns minutinhos, o pessoal do louvor vem também, mas espera um pouco. Deixa só o do teclado vir agora. Para você achar que está acabando, mas está mesmo. Então presta atenção. Só tem um jeito. Você sabe? Estou quase encerrando. Lá em Mateus, capítulo 3, verso 13. Mateus 3, 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João presta atenção nisso aqui, o batizasse, amém? Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, o que é justiça? Justiça é um método de Deus. É o meio que Deus estabeleceu. Isso quer dizer o seguinte, que se Deus estabeleceu que a maneira era a ponte, não tem outro. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu te pergunto, Jesus precisava de batizar? Sim ou não? Por que não? Porque ele não era pecador, não é?
Então, se você for olhar para o lado do pecado, da necessidade, ele não precisava. Mas por que ele fala que ele tem que fazer isso? Porque ele tinha que cumprir o quê? A justiça é o método de Deus. É o meio que Deus estabeleceu. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Deus estabeleceu que a maneira de abençoar cada um de nós era por meio da graça. Essa é a justiça. Se ele diz isso, é porque não tem outro. Você quer ser abençoado? Por Deus, o mundo tem seus meios, presta atenção. O mundo tem seus métodos. Sim. Na grande maioria das vezes, baseado na lei, meritocracia. É você que faz. Está entendendo? Mas Deus tem o dele. O problema da bênção do mundo, ou das coisas do mundo, é que elas podem até vir, mas não duram. Sempre acabam gerando em nós um grande pesar. É um fardo pesado para carregar, sabia? Difícil. A bênção de Deus não. A bênção de Deus não produz em nós cansaço. Não produz em nós fardo. Não produz em nós insônia. Sabia? A bênção de Deus produz nada disso. Eu tenho que decidir, então, de onde que eu quero que venha a bênção. Se eu quero que venha de Deus, presta atenção, só tem um jeito. É pela graça, mediante a fé. É aceitando o representante. Pastor, o que significa isso? Significa que não é por mim, não é por você, é por meio de alguém que já fez, que já conquistou. Não é que não teve que ser conquistado, teve. Só não foi por você. Porque nós, de fato, éramos incapazes de chegar lá. Mas por meio dele, por causa dele, nós então recebemos a bênção. Pastor, o que me torna justo? Porque para receber a bênção, pasme, você tem que ser justo. Mas não é a sua justiça. É a justiça de quem? Romanos capítulo 5, verso 19. Pessoal da ceia, se quiser já ir se preparando. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram o quê? Só pode receber a bênção se você for justo. Mas não justo no seu proceder. Justo na sua posição. Porque Ele nos deu da sua justiça. Ele conquistou a sua justiça. Deixa eu te falar, você é filho e você é justo. Por isso você pode ser abençoado. Por isso você pode desfrutar da herança. Não foi pela minha obediência, não foi pelo que eu fiz, foi pela obediência dele. É por isso que nós precisamos de combater a mentalidade errada, que o diabo muitas vezes tenta impregnar em nós, como eu disse. Abra para mim, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para o quê? Para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. É isso que está escrito? Não. Não é a minha obediência a Cristo. É a obediência de Cristo. Não é você que obedece a Ele. É a obediência dEle. Ele está dizendo o seguinte: pega a sua mentalidade agora. E entenda que não é por causa da sua obediência, mas do que Ele fez. E eu mantenho meu pensamento cativo ao que Ele fez. E todas as vezes que eu faço isso, eu deixo olhar para mim e passo a olhar para Ele. Então, eu assumo da sua justiça e me torno participante da sua herança. Está entendendo o que eu estou falando? Lembra disso. Todas as vezes que o diabo vem te acusar, todas as vezes que o diabo colocar o se e o será, lembra para ele disso. Não tem nada a ver comigo. É a obediência dele. É o que ele fez. É o que ele disse. É o que ele falou. Pronto, acabou.
Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. A verdade é aquilo que Ele conquistou para mim, não nada diferente disso. Porque é nisso que eu creio. Eu queria pedir para vocês darem uma olhada para trás, que aquela rede está muito bonita, irmãos, olha lá. Tudo de preto, parabéns, obreiro Guilherme, parabéns. Muito bonitos, irmãos. Agora olha para cá. Estou encerrando. O pessoal do louvor pode subir. O que mais, pastor? Filipenses, capítulo 3, verso 9. E ser achado onde? Nele. Eu tenho que ser encontrado nele. Eu estou onde? Nele. Não tendo minha justiça, não baseado no que eu faço, não baseado no que eu conquistei, não baseado no que eu sou capaz, mas eu sou encontrado nele. Não tendo justiça que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Ele é a sua justiça. É por isso que você não tem que provar nada. Se um dia vierem pedir prova para você, lembra isso, Ele é a minha justiça. Ele é a minha justiça. Não se justifique, não entre por esse caminho, não vale a pena. Porque todas as vezes que você tenta provar, você perde a oportunidade dele ser a sua justiça. E Ele é a nossa justiça. Você sabe, como eu estava dizendo, o ponto que nós chegamos aqui, e o princípio dessa palavra, é simplesmente para você entender algo. Que não é baseado em você, não tem nada a ver com você, mas é baseado em alguém que te representa. A Bíblia fala que nós temos um representante diante de Deus. O nosso representante é Jesus, que se tornou da parte de Deus o nosso sumo sacerdote. Ele não é o profeta, porque o profeta é aquele que vem para falar a palavra, sim ou não? Mas ele é o quê? O sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? É aquele que intercede por nós, é aquele que nos representa. Para tocar em você, tem que tocar nele, porque é nele que você está, guardado, seguro, confiante. Por isso que ninguém pode chegar em você sem antes chegar nele. E se alguém quiser falar algo contra você, primeiro tem que se ver com ele, porque ele se tornou da parte de Deus a nossa justiça, o nosso intercessor. E todas as vezes que o diabo tentar te acusar, lembra disso. Diante do Pai, tem alguém que intercede por você. Tem alguém que fala por você. Tem alguém que fala a seu respeito, sabia? Tem coisa melhor do que é saber que tem alguém que fala por mim. Quando tem alguém que fala por você é tão bom, não é? Mas eu quero te falar, tem alguém que fala por você hoje, essa que é a verdade. E isso é tão poderoso, fique de pé onde você está. Nesse mesmo espírito. Você sabe? A última coisa. O nosso representante, ou seja, o nosso sumo sacerdote, a Bíblia fala, que diferente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, se você estudar um pouco o tabernáculo, tem alguns seminaristas aqui, você já deve ter estudado isso. Livro de Êxodo, fala sobre o tabernáculo. Uma coisa interessante no tabernáculo é que lá tinham muitos móveis, sabia? Tinha mesa, tinha o altar de incenso, tinha um candelabro, a menorá. Mas sabe o que lá não tinha? Cadeira. Você fica pensando, na vida desse camarada devia ser difícil, né? Eles não sentavam. Mas por que eles não podiam sentar? Porque eles constantemente tinham que oferecer sacrifício pela nação. Mas a Bíblia fala que o nosso sumo sacerdote, Cristo, depois que ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, e o nosso intercessor, presta atenção, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Sentou. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez foi sentar. Como alguém que diz, está consumado, está feito.
tem que fazer mais nada, não tem que provar mais nada. A obra que tinha que ser feita já foi feita. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você não sabe. Ele não só se assentou, como a Bíblia fala que ele fez cada um de nós nos assentarmos juntamente com ele. Se ele diz, presta atenção, que você está sentado junto com ele, é porque ele está dizendo, tem que fazer mais nada. O que tinha que ser feito, já foi feito. Só senta. Senta. Sabe, vive no descanso. Desfruta de Canaã. Não tem que fazer nada para merecer, não, porque é seu, é herança, está dado, só desfruta. E se eu não for qualificado, não importa, não interessa. Ele já cumpriu todos os requisitos justos que deveriam de ser cumpridos, já foram cumpridos nele. A Bíblia fala que a lei se cumpriu nele, ele é o cumprimento da lei. Então não tem que fazer nada, eu só tenho que me assentar e desfrutar da herança que ele conquistou para mim. E saiba de algo. Nós vamos agora tomar a ceia. A Bíblia fala que quando Jesus tomou a ceia com seus discípulos, ali, aquela ceia, ela era sinal de uma nova aliança que estava sendo estabelecida. A velha passou. Amém? Pastor, o que significa uma aliança? Você sabe, quando você estabelece uma aliança, você está dizendo que você agora, com o seu parceiro de aliança, vocês são um. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que diz respeito a ele, também diz respeito a você. Mas também diz que se alguém quiser mexer com você, vai ter que mexer com ele. As suas lutas, agora, são as lutas dele. Na última ceia, Jesus fez uma aliança com cada um de nós. Para dizer isso para você. Para dizer que ele é por você. Ele é com você. Sabe, tem uma história de um dos grandes heróis da fé, um missionário chamado David Livingstone, inglês. Esse missionário, ele foi um dos missionários que foi para a África. Muitos homens de Deus se aventuraram na África, e se aventuram até hoje. Mas naquela época era muito mais complicado, acredite. Naquela época, a África era tomada por tribos, né? Pessoas extremamente religiosas, adoravam outros deuses. E esse missionário, ele foi para a África, e ele então, para poder pregar lá, para poder ter uma abertura, ele teve que fazer um pacto com um dos reis lá de uma das tribos, o mais importante deles. E nesse pacto, eles fizeram um pacto de sangue, literalmente. Cortaram os pulsos, né, misturaram sangue, como alguém que diz, agora nós somos parceiros de aliança, nós somos irmãos de aliança. E ele fez, para pregar o evangelho. E o chefe lá da tribo exigiu que eles também fizessem uma troca de presentes. E aí, ele exigiu do missionário uma cabra que ele tinha de estimação, que era uma cabra que ele gostava muito, e ele então deu. E ele deu para ele um cajado, que ele usava. Só que nesse cajado tinha a sua insígnia, né? Qualquer um que visse aquela insígnia, aquela marca, ia reconhecer a quem ele pertencia. E aconteceu, numa determinada feita, ele pregando na África, acabou chegando num lugar mais fechado, e ele então foi cercado por tribos, né? Estava diante de flechas, eles iam matá-lo. E a história então conta que naquele momento ele pegou o cajado e levantou o cajado bem alto. E as tribos viram o cajado e identificaram a insígnia. E falaram, não, ele é um dos nossos. Ele carrega o cajado do fulano de tal. E por causa disso eles não fizeram nada com ele. Ele veio a morrer depois. E a história dele é interessante porque depois que ele morreu na África. Os ingleses, então, formaram uma armada militar para ir lá buscar o corpo, para ser enterrado na Inglaterra. Mas, quando eles chegaram lá para pegar o corpo, a história conta que eles haviam arrancado o coração dele, enterrado lá.
E eles disseram o seguinte, o corpo vocês podem levar, mas o coração dele é da África. Porque ele foi alguém que viveu a vida dele inteira ali, pregando o evangelho ali. Eles não aceitaram. Muito bonita a história dele. Mas por que eu estou te contando ela? Para mostrar para você que o seu representante estabeleceu uma aliança com você. E assim como aquele homem ali levantou o bastão, e por causa daquele bastão ninguém pode fazer nada com ele, eu quero te falar. Você hoje carrega em você um selo, uma insígnia, um nome. O céu que se abriu sobre você. Em outras palavras, para tocar em você, tem que tocar nele. Tudo que diz respeito a ele também diz respeito a você. Você é participante da herança dele. Amém, meus irmãos? Eu quero que nós tomemos a ceia nessa noite, crendo nisso. Vamos distribuir os elementos da ceia enquanto nós cantamos uma música. Os músicos já estão aqui. Os irmãos podem distribuir. Feche seus olhos nessa noite, meu irmão. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que, ao tomarmos da ceia do Senhor nessa noite, o Senhor venha abrir os nossos olhos. Ó Deus, que ao tomar da ceia, os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar o Senhor. E ao enxergar o Senhor, que nós possamos nos ver na Tua luz, mas ver-nos, ó Deus, como filhos que somos. Ó Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos quanto à nossa realidade, quanto à nossa identidade, quanto àquilo que somos em Ti. Eu quero declarar e profetizar, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor vai abrir os olhos de cada um dos meus irmãos, para que eles possam se ver no Senhor, se enxergar no Senhor, e entender que nós temos no Senhor o nosso representante, ó Deus, que intercede por nós, que nos representa, mas que nós temos também no Senhor o nosso Pai de amor, que nos ama independente do que fazemos ou somos, que nos deu a identidade e a realidade de filhos, e é filhos que nós somos. Eu oro para que os céus do Senhor se abram nessa noite sobre cada um dos meus irmãos, os céus que revelam a identidade de filhos, e que essa identidade venha como um selo no seu coração e na sua mente, para que você não esqueça nunca daquilo que você é no Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Erga o seu pão e repete assim comigo: este é o corpo de Cristo, que foi entregue no meu lugar. Ao comer deste pão, eu me torno participante de tudo aquilo que o Senhor é. Ao comer deste pão, eu me torno participante da sua vida. A vida dele está em mim, e a minha vida está nele. Nós somos um, e tudo que diz respeito a ele, também diz respeito a mim, e eu sou tudo aquilo que ele é, em nome de Jesus, aleluia. Erga o seu cálice. Ao beber deste cálice, eu estou reconhecendo que o sangue de Cristo foi derramado em meu lugar. Ao beber deste cálice, eu recebo perdão dos pecados, eu recebo justificação. Ao beber desse cálice, eu estou dizendo que eu estou em aliança com Ele, em aliança com a sua igreja, em aliança com os meus irmãos, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Coma do pão e beba do cálice. Fazendo isso, nós estamos encerrados, em nome de Jesus.